O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. No Evangelho de Lucas, o tema da oração ganha uma tonalidade especial. Esse evangelista destaca a relação, a intimidade de Jesus com o Pai. Jesus estava rezando em um lugar deserto e os discípulos estavam com ele. Após a oração, no lugar retirado, o mestre fez duas perguntas. Uma sobre a opinião externa, opinião daquelas pessoas que não pertencem ao círculo mais íntimo, mais próximo. E outra pergunta sobre a opinião dos 12, aqueles que estão sempre juntos dele. A primeira resposta aponta para personagens do passado, já mortos. João Batista, Elias, alguns dos profetas. Esta resposta foi dada por todos. Eles responderam. A segunda pergunta foi respondida por Pedro. Pedro fala em nome do grupo, como porta-voz deles. Tu és o Cristo de Deus. Pedro acertou a resposta. Jesus é o Cristo de Deus. Mas quando Pedro diz Cristo, ele pensa como os demais judeus. De acordo com a concepção dos judeus, o Cristo viria para resgatar o reino de Israel. Uma visão nacionalista, patriota. Normalmente se dizia Rei Messias, ungido para resgatar Israel, combater os inimigos de Israel. Isso explica porque Jesus, diante da resposta de Pedro, proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, pois para Jesus, o Cristo, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus é um servo sofredor, como assinala o profeta Isaías. Uma concepção bem diferente daquela dos judeus. O Rei Messias, poderoso. Para Jesus, o Messias, o Cristo, é aquele que entrega a vida. Portanto, não coincide com a visão de Pedro e dos demais, de um Cristo triunfalista que viria massacrar os inimigos de Israel. Pouco a pouco, os discípulos vão assimilar esta realidade, que será compreendida melhor depois da morte e ressurreição do Senhor, com a chegada do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Assim como os discípulos, somos chamados a aprofundar, amadurecer a nossa ideia de Deus, passar do triunfalismo ao seguimento de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Paz no coração, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.